Bom dia, bom dia, bom dia. Não vou falar seja, não vou falar seja, bem-vinda. Deus abençoe. Vamos orar para começarmos. Lembrando que vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18. E na versão Grande Conflito é uma profecia muito significativa. E na versão A Grande Controvérsia é um reformador americano. E a gente já viu até aqui falando sobre Miller. E agora a gente vai ver mais detalhes. Lembrando que no estudo anterior vimos uma explicação sobre a fé deísta, significa, o que entende, e a gente fez um paralelo aí com os nossos dias. Oremos. Santo e Eterno, obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, buscando aprender de Ti, buscando através da história ter os nossos olhos abertos, buscando através dos acontecimentos do passado entender, enxergar o tempo em que nós estamos vivendo, enxergar o tempo necessário de mudança, de reforma, de posicionamento, de escolhas. Nós te agradecemos, Pai Santo. Neste momento, nos apresentamos a Ti com humildade, pedindo que sejamos transformados, melhor dizendo, permitimos sermos transformados através da atuação, da presença do Teu Santo Espírito. Não é fácil nós de nós mesmos tomarmos decisões, fazer escolhas, escolher e andar pelo caminho estreito, mas com a Tua ajuda, com o discernimento vindo do céu, acreditamos que sim, conseguiremos nos mantermos íntegros. Abre nossos olhos, faz-nos enxergar a Tua vontade, aceitar a Tua vontade e viver a Tua vontade. Toma cada um que vai ver esse vídeo depois, cada um aqui presente, que vão entrar depois também, nesse momento, que todos sejam tocados, movidos pelo Teu Santo Espírito, para neste dia fazer escolhas, seja qual for a área da vida, fazer escolhas que represente estamos andando como é nós, contigo, dependendo de Ti. Obrigada por essa oportunidade. Fica conosco neste dia, para nós é desconhecido. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, porque sabemos que desta forma estamos verdadeiramente seguros. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Messias, nós pedimos também que visite os enfermos, as famílias enlutadas, continua cuidando do Teu povo e prepara-nos para o breve retorno do Teu Filho, nosso Salvador. E é em nome dele que pedimos perdão por todos os nossos pecados. Amém. Amém. Vamos lá, a partir do parágrafo 9. Com intenso interesse, estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles e etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão claras e simplesmente apresentadas, que o viandante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Não Elo precisa após errar. elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha que lindo. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as escrituras à sua compreensão.
tomando a maneira por que as profecias se tinham cumprido no passado como critério pelo qual julgar do cumprimento das que ainda estavam no futuro, chegou à conclusão de que o conceito popular acerca do reino espiritual de Cristo, o milênio temporal antes do fim do mundo, não é apoiado pela palavra de Deus. Essa doutrina, falando em 1000 anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus. Mas, por agradável que seja, é contraditória aos ensinos de Cristo e seus apóstolos, que declaravam que o trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa, o fim do mundo, que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito de sua boca e destruído com o resplendor de sua vinda. Mateus capítulo 13, versos 30, 38 a 41, 2 Timóteo capítulo 3, versos 13 e 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não era mantida pela Igreja Apostólica. Não foi geralmente aceita pelos cristãos antes do começo do século XVIII, aproximadamente. Como todos os outros erros, seus resultados foram maus. Ensinava os homens a afastarem para um longínquo futuro a vinda do Senhor e os impedia de prestar atenção aos sinais que anunciavam sua aproximação. Infundia um sentimento de confiança e segurança que não era bem fundado, levando muitos a negligenciarem o necessário preparo a fim de se encontrar com seu Senhor. Miller achou que a vinda de Cristo, literal, pessoal, é plenamente ensinada nas Escrituras. Diz Paulo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E o Salvador declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 30 e 27. Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá em sua glória e todos os santos anjos com ele. Mateus capítulo 25, verso 31. Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 31. À sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. E em sua carta aos Tessalonicenses, depois de descrever a vinda do Senhor, diz ele: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Não poderá o seu povo receber o reino antes do advento pessoal de Cristo. Disse o Salvador: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Vimos pelos textos citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os vivos serão transformados. Por esta grande mudança ficam preparados para receberem o reino, pois Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. O homem, em seu estado presente, é mortal, corruptível. O reino de Deus, porém, será incorruptível, permanecendo para sempre. Portanto, o homem, em sua condição atual, não pode entrar no reino de Deus. Mas, em vindo Jesus, confere a imortalidade a seu povo, e então os chama para possuírem um reino de que até ali têm sido apenas herdeiros. Estas e outras passagens provam Observa que é bem claro essa citação de observa que é bem claro essa citação de 1 Coríntios 15, que começa o versículo 50, dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É interessante perceber que essa parte quase não se fala, no sentido de que hoje é pregado mais ainda de que você vai viver do jeito que você quer, pecando, aceitou a Cristo, está na igreja, está tudo certo, e você agora vai aguardar só o momento do abrir e fechar de olhos para ser transformado. Mas o que vai ser transformado nesse momento é exatamente o que? O corpo e o sangue. Porque este que é corruptível, que apodrece, entende? Que envelhece, esse corpo não vai entrar no reino dos céus. Então, fica claro que nesse momento está falando da transformação, mas é a glorificação, ok? Por quê? Porque nós já vimos em capítulos anteriores que o caráter, e a Bíblia fala isso claramente para quem quer enxergar, que o caráter não vai ser transformado neste momento do abrir e fechar de olhos. Por isso, é, a, entre o arrependimento, entre a vida na integridade da vontade do Senhor, com a glorificação, nesse meio tem um espaço, e é o espaço da santificação. É o espaço da mudança de caráter. É o espaço onde as decisões são tomadas e testemunham se é para a vida eterna ou para a morte eterna. É nesse momento que é o momento de juízo, entende? Então, tudo que vem antes disso de 1 Coríntios 15, antes desse momento de abrir e fechar de olhos, antes desse momento da glorificação, está dentro do contexto atual para mim e para você hoje, que é o momento da busca, é o momento da necessidade, ou melhor, de reconhecer a necessidade da presença do Espírito Santo para exatamente entender e buscar a santificação. Porque a Bíblia é bem clara em Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o rosto, a face do Eterno. Então, que isso fique claro. Depois assista, leia, releia, vá para a Bíblia, vá para o comentário, tá? Que deve ter, sim, comentário lá, porque isso deve ficar muito claro para mim e para você. Por que que eu estou frisando isso? Porque, infelizmente, mesmo no nosso meio, hoje, se mostra, se prega, tá? Se fala, né? Para poder convencer e ter sentido de que ninguém nunca vai vencer pecado, de que ninguém nunca vai
é, nunca vai ser santo, como santo é o Pai que está no céu, no sentido do caráter, tá? Então, que fique claro, abrir e fechar de olhos vai ser o momento da glorificação, da mudança deste corpo físico, porque a minha mente, a sua mente, o nosso caráter deve ser transformado diariamente. Se não tivermos o caráter semelhante ao do pai ou do filho, mas isso é impossível aos nossos olhos, é. Se andarmos sozinhos, é. Mas quando a gente percebe que a permissão dada por nós ao Espírito Santo, né, dele nos transformar, isso é possível. Então é onde temos que ser agora dependentes, literalmente. E a gente já estudou também muito lá atrás de que o nome do pai e do filho na testa é exatamente o caráter. Então, se a Bíblia fala isso, se o testemunho de Jesus fala isso, é porque é possível. E nosso maior exemplo é o nosso Salvador. Ele mostrou que isso é possível. Bom, vamos lá, então, para os slides. A gente sempre aprende um pouco mais. Esse capítulo eu ainda não fiz as questões. Por quê? Porque parece que ninguém estuda. Não, não, eu sei que tem gente aqui que estuda, tá? E responde as questões, que medita. Mas eu digo que parece porque na hora que é o momento para a gente estar comentando, falando, chamou atenção, que respondeu, é raro alguém participar. Eu falei, bom, não fiz os cards, não fiz as perguntas, eu vou ver se alguém quer. Se alguém pedir, eu faço. Se não pedir, parei já. Porque tudo demanda tempo, né? Para você estar ali fazendo, preparando. E vocês não estão participando comigo, eu falei, bom, então parei já. Lá. Do parágrafo 9 ao parágrafo 14. O que a gente viu? A gente viu que Miller estudou bastante, entendeu bastante sobre a volta de Cristo, como seria. A gente viu aí citações, né, várias citações, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Mateus, 1 Tessalonicenses, e Salmo, né, terminou no parágrafo passado, Salmo 119, e daqui em diante vai ter muito mais citações. E a gente viu que, ou melhor, vamos ver ainda, né, mais profundamente, que ele estudou Daniel e Apocalipse com profundo interesse, né, e o capítulo 9 já começa, parágrafo 9 já começa falando, com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse. E aí a compreensão veio mais facilmente, casando um pouco aqui, um pouco ali. Muito bem. A compreensão profética exige estudo sério e não superficial da Bíblia. Nós estamos em tempo de conhecer minuciosamente as profecias. Mas isso não vai acontecer se não dedicarmos tempo, não fazer seriamente isso, profundamente, buscando testemunho, buscando um pouco aqui, um pouco ali, buscando harmonia entre os está escrito. Porque esse estudo superficial de prato feito, sabe? Esse estudo superficial do testemunho, que é aquela coisa que já vem, como é que eu posso dizer? Já vem mastigada, entende? Por isso, hoje, é difícil muitos aceitarem as advertências. Por isso, hoje, é muito difícil alguém ir buscar dentro do contexto o que é que quer dizer que a igreja é a menina dos olhos de Deus, o que é que quer dizer o que é a igreja de Deus hoje.
Porque quando você vai buscar no testemunho, fica muito claro. A gente viu no capítulo 1 e 2 desse estudo, 1 e 2 não, se não me engano, é 2 e 3, falando sobre os pioneiros lá no passado, que eles entenderam. A gente viu no capítulo 1 que a história está se repetindo, e tudo o que aconteceu no passado, lá antes, durante, depois da destruição de Jerusalém, mas antes e durante, é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Nós não gostamos quando vamos estudar, que vê lá uma advertência que fala que aquele povo fez, aconteceu, rebelde, desobediente por escolha, né? É o povo mesmo que foi levantado com uma missão. Bom, se o povo que foi levantado com a missão de mostrar o Messias para o restante do mundo fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, muita apostasia, adoração, idolatria, tudo errado, e que hoje nós nos colocamos como este povo, como Israel espiritual, como Israel moderno, porém, nos colocamos como aqueles que não erram, aqueles que são certíssimos, aqueles que, né? Aí, quando a gente vai para essa parte da história que se repete, que o mesmo Israel, ou melhor, as mesmas características do Israel do passado, que foi rebelde, desobediente, idólatra, apóstata, não, essa parte não se cumpre na gente, não, foi só para o passado. Então, o estudo das profecias deve ser uma coisa muito séria, deve ser o estudo com o coração quebrantado, deve ser um estudo onde você percebe a condição, vê o resultado de quem é fiel e de quem não é, e diz assim: ô Pai, me perdoa, eu estou aqui toda errada, me ajuda, eu não quero viver assim. Entende? E esse estudo sério é com humildade, com integridade, sabe? Com quebrantamento. Afinal, estamos em tempo de juízo. E olha como é que o povo vivia em tempo de juízo, né? Então, a gente tem que estar dentro desse contexto. Muito bem, vamos lá. Ponto 2. Miller aplicou os mesmos princípios de interpretação usados no restante da Bíblia, das Escrituras. Ou seja, a própria Bíblia deve ser interpretada de forma harmoniosa, evitando métodos contraditórios. Por isso que é importante, deixa eu lembrar aqui, quando a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é aquele que confessa e continua fazendo, desobedecendo, né, por livre escolha. Não. Confessar e deixar alcançará misericórdia. Entende? Então, é onde a gente tem agora a necessidade de fazer isso, de enxergar na Bíblia a harmonia que há entre um pouco aqui e um pouco ali. Porque muitas vezes o que tem acontecido tem se aplicado textos fora do contexto para poder agradar, para poder acalmar o coração, para poder ser aquele excelente pregador, para poder ser famoso, ter likes, ser convidado. Por quê? Porque não fala o que deve. Então, a Bíblia ela deve ser interpretada de forma harmoniosa, evitando métodos contraditórios, porque hoje quer se falar do amor, mas não se fala do juízo. Hoje é pregado o amor acima de qualquer coisa, que deve ser pregado, o amor ao eterno acima de qualquer coisa, ao próximo, porém, existem coisas que estão sendo contraditórias, por quê? Porque fala também que é chegada a hora do seu juízo. Mostra em todo o tempo, na destruição de Jerusalém, que aqueles que não aceitaram
as advertências, que acharam que estavam seguros porque estavam em Jerusalém. Aqui é a terra prometida, aqui é a cidade escolhida, está tudo certo, nada vai acontecer aqui. E hoje é mostrado, é pregado, é levado ao povo uma contradição. Que contradição? De que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas aí vem agora a pregação atual que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Que contradição é essa? Entende? É impossível você vencer o pecado, é impossível. Então, cuidado. Miller, ele aplicou o método. E nós hoje, com tanta luz que temos diante da própria Bíblia, diante dos testemunhos, estamos totalmente em contradição com a palavra. E a verdade é essa. Dizemos, vestimos a camisa, que somos o povo que temos uma missão, o povo que guarda os mandamentos, e agora vem para os púlpitos a mensagem de que é impossível guardar mandamentos, é impossível vencer pecado. Entende? Como nós estamos numa situação difícil, numa situação que nós temos que buscar para não sermos enganados. Miller descobriu que os símbolos proféticos podem ser compreendidos. As profecias não são um mistério inacessível. O Eterno deseja que seu povo, peraí, seu povo as entenda. Ponto 4. As profecias já cumpridas se realizavam literalmente. Isso aqui é muito importante, porque Miller entendeu. Mas levando agora para o princípio, vamos lá, de que as profecias do passado se cumpriram literalmente. Porque hoje o povo como um todo, tá, acha que não, isso aí foi para o passado, hoje não vai acontecer. Não é literalmente, entende? E olha aqui, ó, o cumprimento literal no passado aponta para um cumprimento também real e confiável no futuro. Vocês entendem como há a necessidade de estudar humildemente, como todos esses homens que já chegamos até aqui, como toda a Bíblia revela os fiéis que estavam ali a todo tempo, né, confiando, entendendo, os discípulos entenderam. E aí agora quando a gente vai para os nossos dias, não é bem assim, não é bem assim. Só que se cumpriu no passado literalmente, por que para os nossos dias não vão se cumprir literalmente? Porque quando fala que os infiéis serão atingidos pelas pragas, quando fala que devemos sair de Babilônia, não aceitar os ensinos, os enganos, as falsas profecias, sai dela para não ser cúmplice. Por que essa parte não? Essa parte é lá, para alguns de fora, é lá, que estão em Babilônia. Mas nós também, dentro do contexto espiritual, não estamos vivendo em Babilônia? Por isso que existe uma coisa que deve ficar bem clara. Se eu sair de Babilônia, ou seja, entre aspas, né? Sair no sentido de instituição, no geral, todas elas eu estou falando. Mas eu vou para a montanha, eu vou para o campo com os mesmos princípios, com os mesmos erros, com a mesma idolatria, com as mesmas práticas. Pode ter certeza. Dentro da montanha, no campo, onde for, eu serei atingido. Por quê? Porque quando diz que caiu Babilônia, deve cair da minha vida e da sua esses princípios de Babilônia.
Então, como aconteceu literalmente no passado, vou falar novamente. Voltem ao primeiro capítulo. E quanto mais você estuda cá na frente e volta ao início, mais seus olhos se abrem. Entendam que o que aconteceu lá no primeiro capítulo é um prenúncio, é uma sombra do que vai acontecer, do que já está acontecendo. Figuras e metáforas são explicadas dentro da própria Bíblia. Ele entendeu isso. A interpretação correta vem da própria Escritura, não de especulações humanas. Não de especulações humanas. Miller reconheceu que a Bíblia é clara o suficiente para guiar até os mais simples. A palavra é acessível a todos, independente de formação ou nível intelectual. Para nós sabemos e acreditamos que o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ou o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, nos leva a entender mais claramente a palavra. Nos aponta minuciosamente alguns detalhes. E eu lembrei aqui agora, acho que eu já contei isso há um tempo atrás, de um jovem de 13 anos que estava no grupo de estudos, né, com jovens da mesma idade, onde um líder muito conhecido, um líder de grande autoridade no nosso meio, que é um intérprete, ou melhor, é um tradutor do Espírito de Profecia do inglês para o português, esses condensados que tem aí agora, né? Cortado um monte de coisa. E eu cheguei na casa dessa pessoa, da família dele, e ele falou para mim, não, Jô, mas nós não vamos conseguir vencer pecado não, porque o pastor fulano de tal, aí pegou um livro, apontou assim para a contracapa, assim, dentro, falou assim, aqui, ó, o nome dele está aqui, ó. Ele é um dos que ajudaram a traduzir, sei o quê, ele falar, a gente falando sobre a natureza de Cristo, sobre a vitória sobre o pecado. E aí ele, não, porque o pastor fulano é cheio de... Aí eu falei, tá bom, querido, eu tenho um livro em casa, eu vou mandar um para você, vou te dar um de presente. Vou mandar para o seu pai. Ou eu levei depois que eu fui lá, não lembro. Acho que no domingo seguinte eu estava lá, levei para ele. Falei, leia esse livro. As 95 teses sobre a natureza de Cristo e a vitória sobre o pecado. São 95 perguntas sobre esse tema e com respostas do Espírito de Profecia. E aí dei para ele. Passou uns 15 dias, ele mandou uma mensagem para mim assim: Jô, aonde é que vende esse livro? Eu quero comprar 10 para dar para os meus colegas de grupo para entenderem. E vou dizer para você. Aliás, não, eu ia comprar 10, beleza. Tu já leu todo? Já li, maravilhoso. Aí no outro domingo que eu fui lá, ele falou assim para mim: agora eu entendi. Não tem mais aquela conversa que o pastor falou, não. Agora eu entendi que existe sim, é possível vencer o pecado. Eu entendi agora a natureza de Cristo. Então, por que que eu lembrei disso agora, me veio à mente, eu estou contando para vocês? Porque quando você tiver dúvida, ou quando você ouvir alguma coisa, seja do pastor que for, o mais famoso, que escreveu o livro mais vendido mundialmente, porque tem milhões de seguidores nas redes sociais. Cuidado, pesquise, estude, busque por você mesmo, porque hoje a verdade é acessível a todos que buscam humildemente conhecer essa verdade, tá? Independente da idade, da formação ou do nível intelectual. Miller encontrou elo após elo, da verdade ao estudar passo a passo. Ou seja, o conhecimento espiritual cresce de forma progressiva e perseverante. Anjos celestiais o guiavam em sua compreensão. O Espírito Santo e os anjos ainda assistem os sinceros buscadores da verdade.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. O anjo está aguardando a oportunidade de você abrir a Bíblia para te ajudar. O Espírito Santo e os anjos estão, olha aí, ainda assistem os sinceros. Entende? Então, nós temos que sim buscar discernimento, buscar ajuda, buscar humildemente conhecer a revelação que está aqui para nós. E este livro tem feito isso. Agora, vou falar, não adianta você conhecer, entender a necessidade de um posicionamento e não tomar essa posição. Não adianta. É aquela história de que estou doente, fui ao médico, o médico me deu a receita, fui na farmácia, comprei o remédio e ele está aqui, na cabeceira da cama ou na cozinha, seja lá onde for, ele está ali. Eu passo, olho para ele e olho o remédio e não tomo, entende? E não me posiciono a pegar a embalagem, abrir, tirar a tampa, tomar, seja o comprimido ou o líquido. Então, eu conhecer toda essa verdade, receber toda essa luz e continuar participando, promovendo, entende? Sendo conivente, sendo cúmplice, isso é muito sério, ok? Se eu estou dentro desse contexto, eu estou me levando à minha condenação. Porque hoje exige, como sempre foi no passado, posicionamento. E posicionamento dói. Posicionamento me leva a um caminho solitário. Posicionamento me afasta das pessoas que aprendi a amar e que acho que sou amada. Mas começa a pregar a verdade que tu vai ver quem realmente gosta de você. Começa a viver essa verdade. Usou o cumprimento das profecias passadas para entender as futuras. Olha isso. Miller usou o cumprimento das profecias passadas para entender as profecias futuras. O estudo da história, olha o que nós estamos fazendo, é fundamental para interpretar a profecia corretamente. Ele percebeu que a ideia de um milênio de paz antes de Cristo não tem base bíblica. Existe aí, né? Algumas denominações acreditam que o milênio vai ser aqui. Crenças populares e agradáveis nem sempre são verdadeiras. Devemos nos apoiar na palavra. Devemos nos apoiar na palavra. Por quê? Porque muitas coisas que estão sendo agradáveis aos nossos ouvidos não têm apoio bíblico, não têm apoio no testemunho, no espírito de profecia. Okay? Doutrinas falsas afastam as pessoas da preparação para o retorno. Isso aqui é muito profundo. Doutrinas falsas afastam as pessoas da preparação para o retorno de Cristo. Erros teológicos têm consequências práticas perigosas, geram falsa segurança. Isso aqui é muito sério. Porque se hoje eu estou recebendo, aceitando, me alimentando de falsas interpretações, de falsas doutrinas, eu estou me afastando do preparo necessário para o retorno de Cristo. Eu estou lendo um livro, gente, que olha, se eu. Sabe aquela frase que diz assim: se eu pudesse, o dinheiro desse? Eu comprava. Mas era muito desse livro. Deixa eu ler só um pedacinho para vocês aqui. Um momentinho, peraí. Página 12. Olha aqui.
É, só um momentinho. Aqui, ó. O nome do livro é dos pastores, daqueles dois gêmeos, Colin e Russell Standish. O título do livro é Espiritismo na Igreja. Olha que sério isso, muito sério. E aí diz assim, vou fazer o seguinte, eu vou botar os áudios lá no grupo para a gente ganhar tempo, porque o relógio aqui não para. Vou botar, Célia gravou o áudio de alguns passos desse primeiro capítulo. Não sei se Soninha já ouviu. Carmen ouviu, já, né? Esse livro, gente, é muito necessário para vocês não estão entendendo. Espera aí que eu estou procurando só uma partezinha aqui, ó. Diz assim, vamos lá. Esta grande igreja que foi fundada sobre a guarda dos mandamentos de Deus através da fé em Jesus, agora está negando os próprios princípios de sua existência. Todo o propósito da ênfase sobre a verdade do sábado era o de restaurar a brecha que havia sido feita nos mandamentos de Deus pela maioria dos cristãos. Agora, porém, temos homens, sim, com a grande mentira declarando aos membros que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Tais pessoas, e observa, tá? Tais pessoas irão com confiança para o clímax final, o retorno de Jesus. Eles vão olhar para os céus esperando que seus olhos sejam observa isso, gente. Eles vão olhar para os céus esperando que os seus olhos sejam transformados para receber a imortalidade que Deus prometeu. E de repente, eles vão perceber que eles estão sendo destruídos pelo brilho de sua vida. É impossível prever ou descrever a angústia da alma e o desespero desse grupo de pessoas que têm pensado que eles estão destinados ao céu e agora percebem que estão perdidos para a eternidade. Oh, que responsabilidade repousa sobre os pastores dos rebanhos, os pastores das congregações, os professores de nossos meninos e meninas e jovens, responsabilidade de ensinar-lhes o caminho da verdade e da justiça. Por mais trágico que seja para os incontáveis, ou melhor, por mais trágico que seja para alguém o perder-se, muito mais terrível será para os que levaram incontáveis miríades para a escuridão e a destruição eterna. É importante observar o lado oposto da profecia de Sofonias. Se apenas o remanescente não pratica iniquidade, então é muito claro que a maioria, olha isso, viu? Vou repetir. Se apenas o remanescente não pratica iniquidade, então é muito claro que a grande maioria na Igreja Adventista do Sétimo Dia praticará iniquidade. Podemos não ter entendido assim, mas as declarações de Cristo no final do Sermão do Monte claramente são aplicadas a muitos adventistas do sétimo dia. E o que é que está escrito em Mateus 7, 22, 23? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este livro é de uma profundidade que vocês não estão entendendo. Mas vamos seguir aqui, voltando para o contexto, que era importante ler essa parte que está dentro do que a gente está comentando.
A Bíblia ensina uma vinda literal, pessoal e gloriosa do Messias. Devemos manter viva a esperança do retorno real do nosso Salvador, não como um símbolo. Cristo virá, Yahushua, o Salvador, o Messias, virá acompanhado dos anjos e ressuscitará os que morreram nele. Nossa esperança não está na melhora do mundo, mas no poder do Eterno para restaurar tudo. A transformação dos vivos e a ressurreição ocorrem na vinda do Salvador. Aqui a gente já comentou, né? 1 Coríntios. A vida eterna começa somente mediante a intervenção divina, não pelo progresso humano. Okay? Então, após o retorno do Messias, o seu povo herdará o reino. Nós não devemos esperar um paraíso na terra antes da vinda de Jesus. O foco deve ser preparar o coração, a vida, ter a mente renovada para viver aqui a eternidade, ou os princípios da eternidade. Eu falei para vocês uma mensagem que eu assisti um dia desse, onde a pessoa fala assim: se você não tem prazer de no sábado passar 24 horas na presença do Eterno, buscando não fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, buscando a lembrar do sábado para mantê-lo santo, cuidado, você está correndo um risco de não viver a eternidade. Por quê? Porque a eternidade será assim. Será 24, 48, por aí vai, todos os dias da semana na presença dele. Entende? Então, se eu não aceito essa busca pela santificação deste dia aqui agora, que graça vai ter a eternidade para mim? Vai ser uma coisa chata. Entende? Ai, se eu tô olhando o sábado, ó. Ai, 11h30, acabou. Bora, acaba logo esse negócio aí que eu quero ir para casa comer. Não, acabou o sábado, vamos pro shopping, vamos, acabou. Uau, acabou. Que triste. O texto descreve o profundo estudo de Guilherme Miller. Eita. O texto descreve o profundo estudo que Guilherme Miller realizou nos livros de Daniel e Apocalipse, aplicando princípios simples e coerentes de interpretação bíblica. Ele descobriu que a Bíblia interpreta a si mesma e que as profecias cumpridas no passado se realizaram literalmente, o que ele deu convicção que as futuras também se cumpririam da mesma forma. Nós temos essa convicção? Será? Miller rejeitou a ideia popular de um milênio de paz antes da volta de Cristo, pois viu que ela não se harmoniza com o ensino das Escrituras. A Bíblia afirma que o mundo experimentará apostasia crescente e que apenas na vinda literal e pessoal de Jesus haverá ressurreição, transformação e o início do reino eterno para os salvos. Assim, ele concluiu que o retorno do Messias é real, literal e iminente, e que o povo do Eterno deve se preparar com seriedade. Estamos em tempo final de preparação. Estamos em tempo de juízo. Estamos em tempo de selamento. Estamos em tempo de posicionamento. Diante da clareza que a Bíblia revela as verdades proféticas e da certeza do retorno literal do Messias, você e eu hoje, temos que escolher permanecer fiel à palavra, estudando-a com sinceridade e vivendo em preparação para a vinda do Senhor. O que você escolhe hoje? Está dentro desse contexto da preparação, com sinceridade, humildade, mortificação do eu, buscando a santificação, entendendo que é um caminho solitário, que é um caminho com a porta estreita, o caminho é apertado, ou achando que não tem nada a ver, não é bem assim. Isso vai acontecer daqui ainda não sei quantos anos, está tudo certo, vamos viver a mudança, vamos viver, como diz o presidente Ayrton Hiller, pastor Ayrton Hiller, vamos pregar o amor, para que pregar as diferenças? Diferença afasta, vamos pregar o amor nos une.
E é verdade, porque a Bíblia diz o quê? Deus é amor. Mas se eu prego amor sem pregar a advertência, não estou fazendo a vontade do Eterno. Porque a Bíblia revela que ele é amor, mas ele é juízo. Entende? Então, algo está faltando para completar a mensagem. Ah, mas falar de juízo causa medo. Não, falar de juízo causa ou falar de juízo não causa medo. Falar de juízo mostra a justiça. Entende? Mostrar a justiça, porque cada um vai colher o que plantou. Plantou teimosia e irreverência, vai colher o que plantou. Plantou harmonia com o céu, plantou de fato fazer a vontade do Eterno, plantou a busca pelo Espírito Santo, plantou permissão de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, vai colher justiça em Cristo. Simples assim. Então, que hoje, nesse dia, possamos fazer as escolhas corretas, as escolhas para a eternidade. Lembre, tudo está sendo anotado. As decisões e as minhas, as nossas escolhas estão sendo anotadas pelo anjo. E agora a pergunta é para finalizar. Como tem sido escritas as decisões no livro dos céus? Mostrando de que lado estou. E só existem dois lados. Então, se permita hoje, modificado e transformado, ser usado para a honra e glória, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Amém? Muito bem. Se o Senhor, se o Eterno permitir, amanhã vamos dar continuidade. Vocês viram aí quem do início que a internet ainda está engasgando. Pois, vamos orar então para a gente finalizar. Algum voluntário, alguém quer comentar alguma coisa? Vou fazer a oração final para a gente encerrar. Não? Então, oremos. Santo Eterno, nós te agradecemos por teu amor revelado através das advertências. Tu é um pai que ama os teus filhos, desobedientes e rebeldes, mas que coloca-nos sentados naquele banquinho e na altura, olhando nossos olhos, diz: filho, olha o caminho, não anda por ele. Esse caminho está errado. No final desse caminho da apostasia, da rebeldia, da desobediência, filho, é destruição. Não anda nele, não. Anda no caminho correto, no caminho da integridade, no caminho da fidelidade a mim. Viva, filho, neste caminho. Viva no caminho em harmonia com o céu. Esse vai ser o teu preparo aí neste mundo para a eternidade. Oh, Pai Santo, nós te agradecemos por tamanho amor revelado, pela tua misericórdia, que renova todos os dias, a cada manhã, nos dando oportunidade de arrependimento, de mudar a rota, de escolher o caminho que te agrada, o caminho que nos prepara. Obrigada, muito obrigada. Permanece conosco neste dia. Te damos liberdade mais esse dia para o teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fica conosco. Visita também todos os que não conseguiram entrar nessa sala hoje. Todos do grupo. Quem vai ouvir esse vídeo depois. E protege-nos, livra-nos de todo o mal. Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda a graça e te. Eita, quem tá terrível. Bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu boto o link lá no grupo.